Olá, esse vídeo de história vamos fazer uma pequena reflexão sobre Homo sapiens e as características gerais da cultura do Homo sapiens. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, lembrando que cultura é tudo aquilo que uma sociedade, uma geração produz. O ser humano, o Homo sapiens, tem a capacidade de produzir, dar sentido à sua própria vida, dar sentido à sua própria história. E vamos procurar entender as principais características, ou seja, características gerais do que vem a ser cultura. Como que essa cultura ocorre dentro da realidade Homo sapiens? Uma das primeiras características é que a cultura permanece, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam, a cultura permanece. Aquilo que ele constrói, as gerações vão absorvendo a cultura. Por outro lado, no entanto, a cultura muda de acordo com as normas e os entendimentos. Há uma mutação. A cultura não é parada, não é estática. Ela é dinâmica. Lembrando da música do Raul Seixas, né? Questão da metamorfose. A cultura é dinâmica. A cultura muda conforme mudam as normas e os entendimentos. Quase se pode dizer que a cultura vive nas mentes das pessoas, no coração. As pessoas a possuem a cultura. Ela atualiza a cultura, se manifesta. Mas as pessoas não nascem com ela. Adquirem-a à medida que crescem. Vamos supor, eu estou lendo um texto de Gilberto Coutrin, ele dá um exemplo. Vamos supor que um bebê húngaro, recém-nascido, seja adotado por uma família residente no Brasil. E que nunca digam a essa criança que ela é húngara. Ela crescerá tão alheia à cultura húngara quanto qualquer outro. Assim, quando eu falo da antiga cultura egípcia, refiro-me a todo o conjunto de entendimentos, crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Significa dizer tanto as crenças sobre o que faz o trigo crescer, quanto a habilidade para fazer os implementos necessários à colheita, ou seja, suas crenças a respeito da vida e da morte. Quando falo de cultura, estou pensando em algo que perdurou através do tempo. Se qualquer egípcio morresse, mesmo que fosse o faraó, isso não afetaria a cultura egípcia naquele momento determinado. Ou seja, a cultura é algo que está impregnado na vida de um determinado povo, na sua maneira de falar, na sua maneira de cantar, na sua maneira de se alimentar, na sua crença. A cultura é todo esse patrimônio. Veja que coisa rica. Isso faz parte da realidade do Homo sapiens. Vejamos, em síntese, alguns elementos apontados como característica da cultura. Cultura é adquirida pela aprendizagem e não é herdada pelos instintos. A pessoa não nasce com determinado instinto para a prática de determinada situação cultural. Não, ela aprende. É adquirida pelo aprendizado. Eu posso transmitir cultura como posso receber. Transmitida de geração em geração por meio da linguagem nas diferentes sociedades. É transmitida, por exemplo, pela música, pela arte, pelo cinema, pela religião. Transmitida de geração em geração por meio de diferentes linguagens. Criada exclusivamente pelos seres humanos, incluindo a produção material e não material. É uma criação humana. É o que diferencia o ser humano de todos os outros seres vivos. O ser humano é um ser cultural.
ele produz a sua própria história, sua própria interpretação sobre si mesmo. Isso é cultural. O ser humano diz que ele tem um Deus. O ser humano diz que ele tem uma história. O ser humano é capaz, de, por exemplo, de criar o dinheiro, de criar a arte. Tudo isso é passado de geração para geração. Criado exclusivamente pelos seres humanos, são seres culturais. Incluindo a produção material e não material. Filosofia, história, religião, sociologia. Múltipla e variável no tempo e no espaço. De sociedade para sociedade. Não existe uma cultura determinante. Aquela cultura é a cultura real. Não, a cultura certa. Não, é a cultura, é o ser humano que constrói. E é múltipla as manifestações culturais. É esse Homo sapiens, sábio, que tem a sabedoria, que tem a capacidade de dizer quem ele é, muitas vezes de forma prepotente, ignorante, arrogante. Mas é esse Homo sapiens que traz esses traços culturais, essas características culturais, presente na música, na dança, na religião, que deveria ser usada, a cultura deveria ser usada para o próprio bem, para a própria elevação do ser humano, para a própria dignidade do ser humano, que não deveria ser usada para a guerra, por exemplo, não deveria ser usada para a repressão, para a violência.